Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula do nosso curso. Hoje é a aula 15. É isso aí. Namastê. Que possamos todos tirar proveito desse tempo que a gente está se disponibilizando aqui. É um presente de nós para nós mesmos. Tá? Uma possibilidade de aprender, de crescer um pouquinho, conviver com pessoas que a gente vai conhecendo também. Sempre é legal. Tá? Vamos continuar então o nosso curso, voltando ao ponto que nós tínhamos parado na aula anterior. A gente já tinha falado sobre o terceiro logos, falamos também sobre o segundo logos, e eu queria ter falado sobre o primeiro logos, mas não deu tempo na aula anterior, então vamos concluir a aula anterior agora, falando sobre o primeiro logos. Shiva. Trindade, sempre a trindade. Terceiro logos, Brahma. Segundo logos, Vishnu. Primeiro logos, Shiva. Quem está mais acostumado com o cristianismo, a gente fala então em termos que o terceiro logos é Espírito Santo. Segundo logos, o Filho, e o primeiro, o Pai. Então é o raio da vontade cósmica. Então, enquanto a gente estava falando no Brahma, vontade ativa, quando falamos de Vishnu, nós falamos de amor, sabedoria, e agora, atributo maior de todos, que é a vontade cósmica. E o modo de operação que o primeiro logos trabalha é empurrar para diante no espaço, o círculo não se passa, ou seja, empurrar todo o sistema solar até o fim do Mahamanvantara. Vocês vão lembrar que do terceiro logos o movimento era o rotativo, que gerava aquela forma esferoidal. O segundo logos, em cima do movimento rotativo, ele fez aquele movimento em espiral cíclica, onde tudo vai se repetindo, mas sempre numa oitava maior. Então vai uma espiral sempre crescente, e uma espiral sempre volta no ponto inicial e pega mais um círculo completo. Esse é o modo de operação do segundo aspecto do Vishnu. E é ali que acontece realmente todos os processos evolutivos, acontece com o segundo logos. Inclusive, acontece lá também, todo aquilo que a gente fala em termos de mente, plano da mente, tudo isso aí está relacionado com o segundo logos. Agora, aqui não. Aqui, o nosso sistema solar teve origem em um determinado ponto no espaço. E ele retorna à fonte, como tudo retorna à fonte. Então, o primeiro logos, o movimento dele é empurrar o sistema solar de volta à tua fonte. Primeiro afastando, no caso da involução, e depois voltando de novo à fonte original. Esse é o trabalho de Shiva, né, nesse sentido de conduzir todo o sistema solar. Tá? A gente não consegue conceber o primeiro aspecto da vontade, como ele é. Tá? O que a gente conhece como vontade agora é vontade, mas não é vontade cósmica, é uma vontade de existir. Todos nós temos inerentemente uma vontade de existir. É um aspecto inferior da vontade cósmica. Então a gente não consegue ainda perceber. Os mestres falam que até os mestres de sabedoria, eles ainda têm dificuldade de compreender este primeiro aspecto. Eles entenderam totalmente o terceiro e o segundo. O primeiro não. E é meio lógico do porquê não. Porque nós já tivemos dois sistemas solares, e esses dois sistemas solares já passaram, foi o do terceiro aspecto e do segundo aspecto. O futuro sistema solar
é que nós vamos ter um contato maior com essa energia do primeiro logos, tá? Então a gente conhece como vontade de existir e aquilo que une o sistema solar com o seu centro cósmico. O nosso sistema solar, ele gira em torno do sistema de Sírius. Então lá é a fonte do nosso sistema solar. Então o primeiro logos traz a influência de outras constelações, como eu falei, Sírius, tá? Então, quando o primeiro aspecto ele tiver sido melhor compreendido, no próximo sistema solar, no próximo Mahamanvantara, né? Então, o trabalho de 7 rishis da constelação Ursa Maior e também a influência suprema de Sírius vão ser compreendidos. Nós vamos ver que esses 7 rishis da grande Ursa, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais deles, tá? Mas eles são mais ligados com os logos planetários e o sistema solar mesmo, que é o nosso caso do nosso logo solar, ele é dependente do sistema de Sírius. Tá? Então, na atual manifestação, que é a do Filho, é o aspecto Vishnu, como falei. E nós estamos envolvidos, então, com as Pleiades. As Pleiades, que é a influência via o Sol e o nosso planeta via Vênus. Então, as Pleiades são 7 estrelas também, cada uma delas estão relacionadas com um dos logos planetários, que são 7 também, dos 7 planetas sagrados. Eu falo sempre que são 10, que tem 3 que vão aparecer para fazer a síntese depois. Mas então as Pleiades se relacionam com os planetas e Sírius com o logo solar. Então esse assunto do primeiro logos é misterioso, como falei, não é compreendido até aqueles grandes seres que já passaram pela 5ª iniciação, que é o Mestre Sabedoria, chegaram na 6ª iniciação, que é de Chohan. Chohan é Mestre Mori, é Mestre Kutumi, eles são Chohans, um de cada raio. Eles ainda não compreenderam perfeitamente como funciona realmente este primeiro aspecto. Se eles não entenderam, imagina nós, né, gente? Fica mais difícil ainda, tá? Então, no sistema solar atual, tem uma combinação do raio da sabedoria e o da matéria, da matéria inteligente. É o segundo com o terceiro aspecto. Tá? Então, na realidade, o primeiro sistema solar, sistema de Brahma, hoje, segundo sistema solar de Vishnu, mas Vishnu utiliza a matéria que foi criada por Brahma. Tá? Então, por isso que ele é um sistema dual. Esse sistema aqui hoje ele é regido basicamente tanto pelo terceiro aspecto quanto é regido pelo segundo aspecto. Embora, para nós que estamos na evolução humana, na evolução dévica também, o que queremos desenvolver agora é o aspecto amor-sabedoria, que o aspecto da inteligência já foi desenvolvido. Né? A mente já está suficientemente desenvolvida para se tornar uma grande serva nossa. Infelizmente, ela ainda é nossa patroa, mas vai se tornar uma excelente serva. Então, por trás dessas entidades cósmicas, que é o Brahma e o Vishnu, tem uma outra entidade, corporificação da vontade, e é ele que é realmente o utilizador das formas. Ele é o Pai. Então, o Pai que realmente gerou todo esse processo aqui, mas é um Pai que, como se diz, ele fica escondido. Ele fica observando os irmãos dele, que é Brahma e Vishnu, desenvolver o trabalho, e ele fica ali como um vigilante silencioso, e ele fica ali aguardando o desenrolar daqui, desenvolver a inteligência, desenvolver depois o amor-sabedoria, para finalmente podermos desenvolver o aspecto vontade, que isso vai acontecer basicamente no terceiro sistema solar. Quando eu digo isso, gente, que a gente vive um sistema solar inteiro para desenvolver o nosso aspecto
inteligência, outro para amor, sabedoria e outro para a vontade, não é bem assim, tá? Porque todas as mônadas que estão em evolução no nosso planeta, as mônadas humanas, elas estão todas em graus diferentes de evolução. Tem algumas que já estão praticamente saindo da manifestação. Tem outras que estão entrando na manifestação. Então a gente não pode generalizar que a gente vai passar 3 sistemas solares para desenvolvimento de tudo isso. Porque, vamos dizer, as turmas de mônadas vão sendo substituídas. Algumas completam a evolução dela até a 5ª iniciação, quando tornaram mestres de sabedoria, e voltam para Sírios, independente de que o sistema solar como um todo ainda não retornou. Então, quando a gente fala aqui, são 3 sistemas solares para desenvolver tudo isso, é para o aspecto dos lobos planetários e para o aspecto do lobo solar. Para o aspecto das mônadas humanas, como nós estamos aqui hoje, é muito variável, tá? Tem seres tremendamente desenvolvidos no meio de nós e tem aqueles que mal saíram da evolução animal e entraram na humana. Por isso que isso varia muito de pessoa a pessoa, como vai acontecer todo este processo. Nós vamos estar saindo daqui e como se virar uma nova turma de mônadas que estavam, digamos, no reino animal e de repente, como a gente roda por cadeias, por rondas, tá? por raças e tudo mais, então vai acontecendo de novas turmas indo surgindo e alguns estão saindo de volta para Sírios ou de volta para um caminho que se abre dependendo do raio de cada um, dependendo da iniciação de cada um, abrem-se diversos caminhos. Isso aqui eu estava devendo, eu já falei, mas não tinha insistido bastante. Então é nesse aspecto, entre nós aqui, principalmente quem já se preocupa em realmente entender o aspecto interior da vida, se dedica a tudo isso, são sinais de que já está, como se diz, ali na tangência para chegar até a 5ª iniciação, mestre de sabedoria. Porque até a 5ª iniciação, tudo é obrigatório, temos que fazer tudo, todas elas, tá? Depois da 5ª, chegar a Chöhan, ou chegar a Bodhisattva, chegar a Buda, aí são só poucos seres que realmente continuam aqui no sistema. A grande maioria vai até a 5ª e já obtém a liberação deste mundo da matéria atual qual nós os conhecemos. Tá? Então, quem está por trás de Brahma e Vishnu é o Shiva. Ele é o utilizador das formas. Então, essa entidade é o princípio animador, o aspecto de vontade de viver das 7 hierarquias. Essas 7 hierarquias, a gente pode falar sobre algumas delas. A 4ª hierarquia é a hierarquia humana, a 5ª é a dévica, a 6ª já é uma mistura de humana e dévica, a 7ª já é a dévica em si. Então tem diversas hierarquias aqui. Então ele é o princípio animador e é a vontade de viver de todas as hierarquias. E vamos entender que hierarquia é uma coisa coletiva, não é um ser, é uma grande hierarquia. Pegar a hierarquia humana é a somatória de todas as mônadas humanas. Então as 7 hierarquias são o raio séptuplo da sabedoria, o dragão em 7 formas. No caso aqui, essas 7 hierarquias aqui, ele está mais se referindo inclusive aos 7 raios, tá? Onde o segundo raio, que é o equivalente ao desenvolvimento do amor e sabedoria, que é o raio de Vishnu, ele é chamado de o dragão da sabedoria. Então Vishnu, ele se manifesta também em 7 formas, em 7 hierarquias, contabilizando cada uma delas como sendo um determinado raio com características peculiares de cada raio. Tá? Então, sempre que essas 7 entidades são mencionadas, elas vieram a partir de 3, porque é a Trindade. A Trindade tem o primeiro, o segundo e o terceiro raio.
Depois que essa trindade cria o sistema de manifestação em 7 planos diferentes, em 7 raios diferentes, é que as 3 se tornam 7. Tá? Então, 7 entidades vieram de 3 e as 3 vieram de uma única entidade ou uma única mônada. Então, aqui a gente pode deduzir que estamos dizendo que todas vieram originadas de Shiva, uma única mônada que originou a Trindade origina os 7 raios, e depois, quando aconteceu o contrário, os 7 viram 3 e o 3 volta a 1. É isso que é a involução. Antes da involução, era um só. Começou a evolução, 1 se tornou 3, 3 se tornou 7, começa o retorno para casa, o 7 vira 3 e o 3 volta à unidade. Esse é o processo todinho. Tá? Então, como exemplo também, são as cores 7 dos raios solares. Tá? Só tem 3 raios primários, que todos 3 vieram da luz branca. Tá? Então, isso aqui, a gente sabe, isso aqui é fato muito científico, né? Então, como o nosso Logos está buscando objetividade através do sistema solar, o homem também procura objetividade nos 3 corpos, físico, astral e mental. Então, o Logos está fazendo um trabalho procurando a objetividade e as nossas mônadas também, no microcosmo, estão procurando a objetividade. Só que as nossas mônadas, na objetividade, trabalham com o plano físico, astral e mental, e todos os nossos 7 planos são um único plano físico onde o Logos está trabalhando. Aí depois tem o astral cósmico, tem o mental cósmico, vai lá para cima. Então, repete-se, é sempre desse jeito. Por isso que eu estou sempre dizendo aqui para você, digo mais uma vez, a lei da analogia é fundamental para a gente começar a entender certas coisas mais sutis. Então, tanto o Logos não diferenciado quanto o homem procura a objetividade no momento através do segundo aspecto, procurar a objetividade. Porque o primeiro sistema solar foi para a evolução da matéria, como átomo mesmo, como o átomo da química, próton, elétron, né? Como forma desenvolvida, procurando realmente a objetividade, criar uma forma de um corpo humano, por exemplo, ou de um corpo animal, ou seja, do que for, tá? Isso é o trabalho de Vishnu. Por isso que a objetividade é procurada no momento. Vishnu é o filho, é o segundo aspecto, desenvolvimento de amor, sabedoria. Soma total de todos os jivas. Quem que são os jivas? São as mônadas encarnadas. Então, as mônadas encarnadas hoje são governadas pelo sentimento, amor e desejo, e não pela vontade. Por quê? Porque esse é o sistema solar de Vishnu. É o sistema solar de desenvolvimento de amor e sabedoria. Tá? Ao mesmo tempo, o aspecto vontade governa a manifestação como um todo. Ou seja, Vishnu é o mandatário aqui agora, assim como o Brahma foi no primeiro sistema solar. Mas acima dos dois, só existe o Shiva. Então, essa forma da gente observar da existência de uma trindade, estou sempre dizendo, é de baixo para cima. Olhando de cima para baixo, só existe Shiva. Não tem mais. Shiva é Deus. Tá? Na manifestação, é o Deus manifestado. Por trás da manifestação tem mais coisa ainda que a gente pode falar, mas fora, na época de Pralaya, né? Na época de Manvantara, de um sistema existente, Deus para nós é o primeiro Logos. Deus para nós é Shiva. Tá? Então o aspecto Shiva, ou o primeiro Logos, que incorpora a vontade cósmica, ele é controlado pela lei da síntese. Vocês estão lembrados? O terceiro Logos era a lei da economia. O segundo Logos é a lei da atração. E o Shiva, que é o que é a unidade, não podia ser outra lei, só podia ser a lei da síntese, que
leva a tendência a unificar. Nós passamos do 1, 3, 7. 7, 3, 1. Então nós estamos no arco evolutivo com tendência à unificação. Tá? Não a unificação da matéria e espírito, a unificação dos 7 nos 3 e no 1. Tá? A unificação de matéria e espírito, isso é um processo muito individual para cada mônada. Né? Cada mônada tem um trabalho a desenvolver, que é a redenção da matéria que compõe os corpos daquela determinada mônada lá. Tá? Mas, olhando como um todo, né? Então a unificação é realmente quando tudo volta a Shiva, tudo volta à unidade. Gente, é difícil de compreender isso, eu confesso. Tá? Como é que a gente está aqui, existem 3, existem 7, de repente só existe um, como é que é? Esse existir só um é a somatória dos 7. Os 7 estão dentro do 1. Então, quando eles estão tudo junto, a consciência é uma só. Todo mundo tem o mesmo grau de consciência de todo mundo. Por isso é que só existe um. Mas existe a identidade de cada um desses 3 ou desses 7 aí. Então, quando a gente fala dos 3, é Brahma, Vishnu, Shiva. Quando a gente fala dos 7, além desses 3 raios, que é o 1, 2, 3, é o Chohan do 4º, 5º, 6º e 7º raio. E debaixo de cada um deles, tá, que também é um logos planetário, existem todas as mônadas em manifestação. Então, esse processo de um se tornar muitos, depois os muitos se tornar um, é aquilo que acontece quando entra um universo em manifestação. Entender como é tudo isso antes, quando era só um, não existia 3, é nesse sentido que eu estou falando. Na realidade é um e ao mesmo tempo é muito, porque todos têm a mesma consciência. Então há um equilíbrio total, aqueles monte de mônadas, todas juntas ali, junta tudo ali e a somatória delas que faz o Shiva. Então não é que a gente vai deixar de existir, não vai. Nós vamos continuar. Nós temos a nossa, como se diz, a nossa identidade dentro desse todo. Quando acabar esse Mahamanvantara, entra no Pralaya e depois volta no outro Mahamanvantara, aquelas unidades que estão todas no 1, elas voltam mais uma vez a se separar 1, 3, 7, infinitas para fazer manifestação. É assim que funciona esse negócio. Meditem sobre isso, que vocês vão tirar a conclusão de vocês. Porque não dá para ficar falando muito sobre isso, porque não tem palavra para explicar isso. É uma tentativa que a gente tenta mostrar aqui. Já dei outras figuras aqui também. Se você pegar uma redoma fechada, colocar uma partícula positiva lá dentro, quantas tem? Tem uma. Aí você coloca 10 partículas positivas dentro dessa redoma. Quantas partículas tem? Tem 10. Agora, tem 10 positivas dentro daquela redoma. Se você coloca lá dentro 10 partículas negativas, quantas você tem em total? Nada. Elas se equilibram. Então, as 10 positivas e as 10 negativas se neutralizam e formam um todo. Mas, na realidade, esse um todo dentro daquela redoma continua tendo lá 10 prótons, continua tendo lá 10 elétrons, só que eles estão em perfeito equilíbrio. Mas eles existem dentro do equilíbrio. Esse equilíbrio é que se chama de caos, isso se chama de pleroma. Tá? O pleroma, quem usa muito esse nome é o Jung. Né? Caos vem dos sábios gregos. Então, dentro do caos, a quantidade de partículas positivas e negativas estão em equilíbrio de tal forma que parece que só tem uma por causa do equilíbrio. Então, isso é a compreensão, uma tentativa de tentar compreender o que é esse processo todinho. Então, resumindo, o primeiro Logos, tá? A meta dele é a síntese de todos os espíritos, é o
o 10 vira 7, que vira 3, que vira 1, síntese. Adquirindo consciência pela manifestação, porque outra forma que dizem que as mônadas entram na manifestação é para gerar a autoconsciência, porque quando elas estão lá dentro do pleroma, lá dentro do equilíbrio total, como todo mundo sabe tudo da vida do outro e o outro sabe da vida do um, então é um equilíbrio de tal forma que é como se a gente não tivesse conhecimento de nós mesmos. Então, para adquirir a consciência na manifestação, é que as mônadas entram na manifestação e quando elas retornarem, elas vão continuar sendo mônadas do mesmo jeito, com a experiência de ter passado por uma existência separada, fora do equilíbrio, enquanto ela estava lá no pleroma ou lá no caos. Então, essa aí é a meta, é a síntese dos espíritos, que adquiram consciência na manifestação, adquirindo qualidade. Aqui é isso que é o primeiro logos. A função é, através da vontade, manter a manifestação de acordo com aquele período de tempo desejado e mais tarde abstrair eles de volta para aquele equilíbrio original. Agora, viver dentro de um equilíbrio original, onde tudo é idêntico ou parecido, é uma coisa que o nosso cérebro ainda não está muito preparado para entender esse negócio, não. Mas eu tentei falar da melhor forma possível. Então, o primeiro logos controla as entidades cósmicas, que é o segundo logos e o terceiro logos. Tá? Ele controla as entidades solares também, não só as entidades cósmicas, que não é só o Brahma, o Vishnu, não, que ele controla, tá? Tem os os logos planetários, tem todas essas aí que são controladas por ele, tá? Então, o logos solar controla a entidade cósmica, o segundo logos controla as entidades solares e o terceiro, entidades lunares. Entidades lunares é do primeiro sistema solar, onde realmente eles desenvolveram matéria. Agora, o filho é o sistema solar, é o corpo do sistema solar, que é Vishnu, todo o corpo do sistema solar é o Vishnu, então ele controla entidades solares, e o primeiro logos, na realidade, ele controla quem? Entidades cósmicas. E essas entidades cósmicas aí são, vamos dar um exemplo aqui, os senhores do karma, lípicas, os kumaras, e vai por aí afora, tá? Que ele controla tudo isso. Então, é aquela 1 virando 3 e descentralizou o comando de tudo quando um ficou com a matéria, outro ficou com a parte de energia do segundo logos e ele observando lá. Aí está todo o mecanismo, né? Então, o mistério reside na percepção que tudo prossegue numa divina cooperação e tem uma base fora do sistema. Então, tudo aqui, o sistema solar todinho, tem uma divina cooperação, do primeiro com o segundo, com o terceiro logos, com os logos planetários, com outras entidades de grau muito elevado, não só da evolução humana como da evolução dévica, tá? Mas a base de todo o sistema solar é uma base que vem de fora do nosso sistema. Como eu falei, o nosso sistema solar, ele vem do sistema solar de Sírius, tá? Então, o fato de que o primeiro logos também é chamado destruidor, porque ele é a abstração, quando observado de baixo para cima. Que é abstração? Não dá para entender muito o que é o primeiro logos, é uma abstração, tá? E se como falamos aqui, os Chohans de sexta, sétima iniciação não compreende, eu vou compreender, vamos tentar aqui, mas só por analogia, que se não for por analogia, não vai dar para entender, não. É uma abstração, tá? Quando é observado de baixo para cima. Ele é o destruidor, porque ele era um que se tornou muitos, e agora o aspecto destruidor
é quando muitos voltam a ser um. Então esse é o lado destruidor. Então Shiva tem os dois aspectos, né? Tanto na criação quanto depois na destruição. Tá? Então ele é aquele que provoca o pralaya, a desintegração da forma, o espírito, onde o espírito é abstraído, ele vira uma abstração, vira uma coisa que não tem matéria, tá? ou tem uma coisa tão sutil que a gente nunca vai entender aquilo como matéria. Então alguma coisa acontece também na relação entre o ego espiritual e a personalidade. Tá? A personalidade, ela, para nós entendermos o nosso eu superior, tá? Que é o ego espiritual, é uma abstração, porque a gente não vai entender muito bem. Agora eu diria que já dá para a gente entender. Tá? A técnica de você conhecer o teu eu superior se chama meditação. Quem consegue realmente se abstrair, parar de pensar, ficar alguns segundos que você fica sem pensar, você começa a ter um contato mais íntimo com o teu eu superior, que é você, tá? Mas é você, mas é um você grandão, e você é um pequenininho. Mas ali dá para o pequenininho começar a entender o grandão, porque o grandão entender o pequeno é natural que ele entenda, tá? Ele já é muito mais desenvolvido, está lá no plano causal, nós estamos aqui no plano físico. Estou falando da personalidade física. Tá? Então, ainda mais tem a teia etérica que bloqueia tudo o que acontece acima do mundo etérico, é bloqueado, a gente não percebe nada. Então, como é que a gente vai entender quem que é nosso eu superior? É uma abstração. Só que é uma abstração que já dá para a gente começar a trabalhar e conhecer um pouco mais. Conhecer a nossa própria mônada, que está acima do eu superior, já é uma abstração bem mais alta. Mas vamos com calma, né? Vamos degrau por degrau que a gente chega lá. Tá? Então o modo de ação do Shiva, que é o resumo aqui, impelir tudo para frente. A vontade que está por trás da evolução é o Shiva. Aquele que impulsiona o espírito através da matéria até emergir, onde conquistou duas coisas. O espírito entrou na matéria, é ele que está conduzindo isso aqui, é ele que conduz todas as mônadas, tudo que acontece no mundo é criado pelo Shiva, tá? E nós simplesmente executamos aquele plano do Shiva, que é o primeiro Logos, onde ele vai conquistar duas coisas, que conquistou qualidade depois de qualidade, e ele vai voltar acrescido da faculdade que a experiência conferiu a ele. Tá? Então, no momento, o que nós estamos praticando nesse sistema solar é a conquista de amor, sabedoria. Tá? Depois, aumento da vibração da matéria, porque o espírito tem uma vibração muito alta, a matéria tem uma vibração muito baixa. Então, além da evolução da própria mônada, ela trabalha também com a evolução de uma parcela da matéria que o sistema solar trouxe, a mônada trabalha. Então, o aumento da vibração da matéria, por quê? Porque ele pega a energia do espírito, a energia da mônada e mescla essa energia com a energia da matéria, tá? De modo que no momento de pralaya e obscurecimento, a matéria ganhou duas características: atividade da lei da economia e o magnetismo dual da lei da atração. Ou seja, no fundo, a evolução nossa é dois propósitos. É o autoconhecimento e, ao mesmo tempo, levar parte da matéria para que essa matéria também ganhe alguma coisa neste fato de ter entrado no sistema solar. Principalmente que a matéria é o aspecto que é mais escravizado. Tá? Todas as formas escraviza a matéria para fazer um corpo de manifestação.
E esse corpo de manifestação, ele não quer, ele quer se separar, mas a energia da mônada, a energia do eu superior mantém eles junto. Então, como se diz, são os escravos. O maior escravo são eles. Nós, como mônadas, nós já passamos por essa fase, nós já fomos também matéria. Hoje somos mônadas humanas. Tá? Então, todos esses conceitos governados pela lei da síntese, que é uma lei, lei de uma coesa vontade para ser. Vontade, a matéria tem vontade de crescer. O vegetal, ele quer crescer, ele quer virar animal. O animal quer virar humano. O humano quer virar mestre sabedoria. É assim, então essa vontade de ser, tá? É a lei da síntese, é uma lei coesa. Então todo o esforço para mostrar que a síntese do todo é limitada pelo uso de palavras, que obscurece a ideia quando a gente está entendendo aqui, tá? Mas essa vontade de ser, ela tem desde a essência dévica até uma grande, vamos dizer, uma grande consciência cósmica, um logos planetário, um logos solar, o direito e a vontade de crescer, de ampliar a consciência, adquirir poder, isso é inato em todos nós. Então, isso aí. E é pela lei da síntese que nós entramos aqui para conquistar tudo isso. Tá? Isso é uma forma de tentar explicar porque que as mônadas entraram aqui, mas que é uma fria danada, viu? Não é mole não. Tá? Então o trabalho do segundo e terceiro logos dá mais fácil de captar em linhas gerais do que do primeiro logos. Por que é mais fácil de captar? Porque nós já passamos pelo sistema solar do terceiro logos, ou um equivalente a ele, em outros sistemas solares, não necessariamente todos nós estamos progredindo sempre neste mesmo sistema solar. Há intercâmbios, há diferenças brutais de uma mônada para outra mônada. Tá? Por que essas diferenças todas, meu Deus, não tenho a menor ideia, viu? Mas o ensinamento é esse. É brutal a diferença que pode existir entre mônadas humanas. Tá? Tem mônadas do primeiro aspecto, do segundo aspecto, do terceiro aspecto. Tem mônadas que já são muito desenvolvidas, outras estão começando agora, tá? Mas é isso aí. Pegar o terceiro lóbulo e o segundo lóbulo é mais fácil, porque inconscientemente, a gente não tem essa ideia muito clara dentro do nosso cérebro, a gente tem uma certa noção de tudo isso, tá? E só falta trazer isso para o cérebro físico para ficar mais consciente. Resumindo, terceiro logos, fogo da matéria, queima por fricção, ganha velocidade e vibração pela rotação. A interação é a fricção entre as esferas, é terceiro logos. Tá? Segundo logos é o fogo solar, é o filho, mistura do fogo da matéria com o fogo elétrico do espírito. Nem é o fogo solar, é o fogo elétrico do espírito. Produzido já no tempo e espaço, aquele fogo, falei que não é o fogo solar, não é o fogo do espírito. A emanação de um homem, vibração característica, é resultado de mescla espírito e matéria, e a relativa adequação da matéria à forma. Então, hoje, a nossa forma está mais ou menos bem tranquila, mais ou menos tranquila, mas vai lá, tem hora que o nosso corpo emocional não é fácil de controlar ele não, tá, gente? Não é não. E o primeiro logos é o fogo elétrico, fogo do puro espírito, tá? Na manifestação, ele é o filho, pois pela união com a matéria, o filho é produzido por aquele que é conhecido. Tá? Então, o filho é produzido por aquele que é conhecido. É Brahma com Vishnu, Brahma, matéria, relação com o filho é Vishnu, né? E o pai é o Shiva, como estamos falando aqui diversas vezes já. Então, aquela famosa frase do Cristo lá, eu e meu pai somos um, não se refere só à união do homem com a fonte, que é a mônada,
mas também a união de toda a vida com a sua fonte, que é o primeiro Logos. Veja lá, gente, vou insistir mais uma vez, porque isso é difícil de captar, tá? Nós temos duas uniões para a gente fazer. Uma é a união com a nossa própria mônada, e a outra é a união com o todo, com Shiva, voltar para o Pralaya, onde há aquele equilíbrio total, mas nós vamos fazer isso depois que nós tivermos a nossa união com a nossa mônada. Então, antes da gente se unir com Shiva, o trabalho mais importante é, primeiro, a nossa união com o nosso eu superior, o alinhamento de todos os veículos, físico, etérico, astral, mental concreto, mental abstrato, deixar tudo alinhado de forma que esse eu superior lá do corpo causal controle toda a nossa vida. Depois, um segundo alinhamento, somando o aspecto Budi e o aspecto átmico. Então aí a mônada fez todo esse trabalho de unificação de nós, personalidade, com a nossa mônada. Feito isso, aí nós estamos aptos realmente a voltar para a fonte. Voltar para a fonte é voltar para o Pai, voltar para Shiva, tá? Então o Shiva, na realidade, é uma abstração, é uma somatória de todas aquelas mônadas, tanto aquelas que já se liberaram da matéria, quanto aquelas que ainda estão lutando, tá? Então é isso que eu queria falar sobre o terceiro Logos, segundo Logos, primeiro Logos. E o próximo tema é ver o que acontece em função do movimento rotativo, que o movimento rotativo é causado por Brahma. O terceiro aspecto, quais são os efeitos de tudo isso aí? Vamos entrar nessa matéria que ainda dá tempo, tá? Efeitos do movimento rotativo. Todas as esferas giram, todas, tá? Tudo gira, tá? Alguns a gente percebe, tá? O átomo da química, a gente sabe através do microscópio, percebe o spin, percebe aquelas camadas dos elétrons em volta do núcleo, já sabe tudo isso, tá? Nosso dizer que nós somos uma esfera também, a gente já nem sabe disso, a gente acha que a gente é um negócio assim, 1,80 m de altura, no meu caso, tá? Magrinho, essa é a forma, mas não estamos falando dessa forma, só forma física, nós estamos falando do homem como um todo, tá? Todas as esferas giram, tá? E nós também, tá? Então, a separação é produzida pelo movimento rotativo, tá? E o movimento rotativo forma as seguintes unidades atômicas. Gente, se a gente observar bem, lembra daquela brincadeira que a gente fazia quando criança, que amarrava uma pedra num cordãozinho e girava ele? Não havia aquela força centrífuga que começa a querer expulsar a pedra para longe? Então, isso é um efeito do movimento rotativo, tá? Junta-se algumas consequências. Então, o sistema solar, o que acontece com o sistema solar? Ele é um átomo cósmico, o sistema solar inteiro. E o sistema solar inteiro, quando a gente está falando, gente, não é só aquele que a gente enxerga, não, tá? É o sistema solar físico que a gente enxerga, é o astral, mental, búdico, tudo isso aí. Então é um átomo cósmico, o sistema solar, com os 7 planos de manifestação do sistema solar, tá? Depois, existem 7 planos no sistema solar. Cada plano, a gente tem a impressão, quando estuda em plano, que são prateleiras. Não são prateleiras não, gente, tá? Cada plano, na realidade, é uma grande esfera, que se interpenetram uma com a outra, tá? Então são 7 vastas esferas, os 7 planos, tá? E gira de leste para oeste, se bem que esse girar de leste para oeste é meio complicado de entender, né? Porque quando a gente olha o sistema como um todo, tá? Parece que está fora do todo, está numa coisa muito grande e difícil de entender, mas é de leste para oeste.
e dentro da periferia solar. Nós somos um planeta girando em torno do Sol. O nosso planeta é Mercúrio, que é o mais perto, depois é Marte, depois a Terra, e o quarto é Vênus, que vão se afastando do centro. Então todos eles giram na periferia solar. 7 raios, tá? Visto como sendo 7 formas que velam os espíritos, e eles são também faixas esferoidais de cor, girando longitudinalmente. Aqui, os 7 raios já não é de leste a oeste, é de norte a sul, né? Então cada raio de luz é uma esfera de matéria muito pequenininha. Então a gente viu que tudo isso aqui são efeitos do movimento rotativo que vai fazendo tudo isso. Porque, vamos voltar aqui. Quando criou-se o sistema solar, tudo começou a criação do sutil para o mais denso. Então só existia o primeiro plano do sistema solar, mas já era uma esfera. E é através da rotação dessa esfera que foram criando outras esferas menores que foram se interpenetrando e foram densificando a matéria. Então assim que é esse entendimento, tanto dos 7 planos, como também dos 7 raios, tá? São 7 formas, e esses raios, na realidade, que eles giram, as formas giram assim, os planos, e os raios já giram o contrário. Então os raios estão passando pelas formas, tá? Então cada raio de luz é uma esfera muito pequenininha, e essa criação aí, tá? Esses dois conjuntos de esfera, que é plano e raio, formam o sistema solar todinho. E então quando a gente olha alguma coisa girando de leste para oeste e uma outra coisa girando de norte para sul, a interação de tudo isso aí é que fala que o sistema solar, então, ele também tem uma forma esferoidal. A gente não está se referindo a ponto no espaço, porque quando pega a totalidade de raios dos planos, já não existe mais aquilo que eu falei, norte, sul, leste, oeste. Quando você pega isso como um todo, não tem mais, tá? Então, esse conceito de norte, sul, leste, oeste é para quem está dentro dessas esferas que pode ter esse conceito. 7 planos, assim como os átomos, giram também sobre os próprios eixos. Então, você pega o plano físico, ele também gira como plano físico inteirinho, plano astral, tudo isso aí, tudo átomo. Tá? Então, as 7 esferas de qualquer plano, que cada plano tem 7 subplanos, tá? Cada um também são 7 rodas ou subplanos também são formados ali. Tudo é esférico, tudo é rotativo, tá? Então, as esferas ou átomos, seja quais for, mostra correspondências e analogias. Porque se você pegar o átomo do sistema solar, é um negócio grande pra caramba. Aí se você pegar o átomo do planeta Terra, é pequenininho perto do Sol. Pegar a nossa esfera como um ser individual, já é nada, tá? Mas as leis que regem em cima são as mesmas leis que regem embaixo. É por isso que aplica-se sempre a lei da analogia, tá? Então, outra coisa que além do aspecto de movimento rotativo, tem aquilo que é chamado de momentum também, que é a repulsão, tá? É aquele negócio que eu falei de uma pedra amarrada em volta de uma cordinha, ela tende a querer se afastar. Essa força é chamada de momentum, repulsão, que também é criada pelo movimento rotativo, tá? A base da separação, tudo tende a se separar, nada quer ficar junto, nenhum átomo quer ficar junto com outro átomo, eles querem se separar, tá? Então é essa separação que impede o contato entre os átomos, nada se encosta, a gente encosta aqui uma mão na outra,
parece que está encostando, mas não encosta. Sempre vai ter um espaço entre um corpo e outro. Tanto que uma das leis da física é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É separado, tudo é separado, tá? E essa lei mantém os planetas em pontos fixos no espaço. Essa aqui é a base, né? Cada planeta tem o ponto fixo no espaço, estavelmente separados uns dos outros, impele os planos e os subplanos a perder a sua identidade material, porque acaba separando, né? Há uma separação, uma tentativa de separar em tudo. Então não tem uma identidade material. A material é tudo separado, não tem nada que é junto com outra coisa. Então, o início perene dessa duelo entre espírito e matéria, que é essa verdadeira guerra, a nossa guerra que a gente via aqui, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo isso aí é perto da guerra espiritual, que nós vamos tratar disso aqui ao longo do curso também. A guerra entre espírito e matéria, tá? Ocorre sob as leis da atração e repulsão. Tá? Por quê? Para formar uma forma, você tem que juntar eles e segurar eles muito fortemente. Tá? Então tem funcionando ali ao mesmo tempo, tanto a atração como a repulsão. Tá? Depois de íons após íons, né, anos após anos, prossegue o conflito e a matéria se tornando menos potente, a matéria vai perdendo força, porque o objetivo dessa grande guerra é o espírito dominar a matéria. Essa é a verdadeira guerra cósmica, essa é a verdadeira luta. Então a gente participa dessa luta espírito e matéria, nós como um ser completo, estamos mergulhados nessa guerra até o último fio de cabelo. E a gente não percebe dessa guerra. Tá? A gente sente que para dominar o nosso corpo, o corpo ele tem a vontade dele e você segura, não quer deixar ele fazer as coisas dele, você quer direcionar o corpo para um lado e o corpo quer ir para o outro. Então é uma guerra que a gente está fazendo para dominar a matéria. Essa é a Kurukshetra, aquela batalha que está lá no Bhagavad Gita. Essa é a verdadeira Kurukshetra, essa luta espírito e matéria. Tá? Então o poder atrativo do espírito, ele vai enfraquecendo a resistência da matéria, porque o espírito é um dos lados de energia, é o lado luz, tá? Mas é um lado que tem muita energia também, tá? No final de um grande ciclo, tem a destruição, a lei da repulsão é vencida pela lei da atração e tudo volta novamente, olhando em termos de universo, seria algo como o começo de tudo foi o Big Bang, a expansão, e depois o Big Crunch, quando tudo, a lei da atração vence e volta tudo a ser uma única coisa. Então é a guerra que a gente está vivenciando aqui, e a gente às vezes está cansado, você não sabe por que você está cansado. Você está cansado porque você como mônada, você como eu superior, você está dormindo ou você está fazendo coisas, a guerra está acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, está acontecendo. E daqui a pouco nós vamos começar a ter consciência dessa guerra, tá, gente? Isso faz parte do jogo aqui também, ter consciência disso e trabalhar também em prol que a luz vença a sombra. Tá? A sombra venceu fortemente essa guerra no primeiro sistema solar de Brahma. A matéria era o que mandava em tudo. O segundo sistema solar, que é o nosso, já há um equilíbrio entre espírito e matéria. Para alguns casos, já a preponderância do espírito, para outros casos, a matéria ainda está preponderante. Tá? Então, é isso aí, é o poder atrativo do espírito, vai acontecer no final do ciclo, a destruição, onde tudo volta para dentro daquilo que é chamado de Pralaya. Pralaya não é fim, Pralaya é como se fosse um Manvantara, mas dentro de um aspecto bem equilibrado.
mas depois começa-se tudo de novo. Tá? Então, o que é destruição, o que é destruído é a forma. Tá? Porque não a matéria. A matéria é indestrutível. A matéria como átomo, como elétron, até chegar no tijolinho fundamental do universo, ela é tão indestrutível quanto o espírito também é indestrutível. O que se destrói é juntar tijolinhos pequenininhos para fazer uma grande forma. Então é isso que acontece. As formas são destruídas, mas tanto o espírito quanto a matéria. O espírito, né, é aquilo que a gente chama a matéria é prakriti, tá? E o espírito é purusha. Então, tanto purusha quanto prakriti, eles são indestrutíveis, e o purusha agrega matéria de prakriti para ter uma forma, para se manifestar e para dominar e, como se diz, iluminar essa matéria que ela é muito escura, muito densa. Tá? Então a gente pode ver isso aí na Lua. Tá? A Lua já não repele mais a Terra, ela de pouquinho em pouquinho está dando a substância dela ao nosso planeta, porque a Lua é o cadáver, já falei isso aqui outras vezes também, é o cadáver de um planeta tão pujante como foi a Terra, só que ele era não no nível físico, era no nível etérico, que faz parte do físico. Então a Lua está lá, é isso aí, ela está todo cadáver, né? Quando o nosso corpo morre, ele volta à Terra, do pó vieste ao pó, retornarás. A Lua é a mesma coisa, está retornando ao pó. Então a Lua, ela está vertendo toda a energia e força para a Terra. Toda a energia dela e força está indo para a Terra. Tá? E tendo transferido a energia para um novo centro, e esse novo centro é a Terra, o planeta Terra. Quando eu der a aula de cosmogênese, eu vou mostrar isso aqui em detalhes. Foi formado a partir da matéria que fazia o planeta anterior, que era a Lua, aquela cadeia planetária anterior. Então, é isso aí. Transferiu energia para o novo centro e o que restou é um planeta morto, e desde o nascimento da Terra é ensinado que a Lua cessou a rotação. Parece que tem umas dúvidas quanto a isso aqui, tá? Se realmente a Lua já parou totalmente a rotação, tá? Tem que entender a Lua como um todo, né? Pode ser que o corpo físico da Lua ainda tenha rotação, mas a Lua como um todo, ela perdeu a rotação. O que é ensinado aqui pelos físicos é que, na realidade, o corpo físico da Lua, ele tem rotação, mas é uma rotação sincronizada com a rotação da Terra, e essa sincronização com a rotação da Terra dá essa impressão não, de fato, de que sempre tem um mesmo lado voltado para a Terra. Ele está girando, mas como a Terra está girando também e está sincronizado, dá essa impressão de que realmente ela não tem rotação. E de fato ela acaba não tendo na Lua como um todo. Isso é uma coisa que eu entendi. Mas dizer que a Lua, como corpo físico, não tem rotação, os cientistas não estão muito de acordo com a gente não, tá? Com o esoterismo aqui. Depois tem a absorção, que é tudo aquilo que gira, tudo que gira muito, né? Em todas as esferas, na matéria atômica, faz uma depressão, tanto no polo superior quanto no polo inferior. Então, você pegar a Terra que gira, tem uma depressão no polo norte e, teoricamente, tem uma depressão também no polo sul. Então, isso é a absorção, que também é ocasionado pelo movimento de rotação também. Tá? Essa depressão é provocada por radiações que vão em sentido contrário à rotação, e a esfera passa do norte para sul, para um ponto intermediário, e faz essa depressão. A gente fala, né, que até os polos, de vez em quando, eles trocam de lugar, mas eu não estudei física tão profundamente para falar sobre isso aqui, não. Tá? Quase 9h30, né? Vou mais um pouquinho, tá? Então, cada átomo
Ele é positivo e ele é negativo. Positivo é no sentido, nem tanto de carga positiva e carga negativa, nem tanto de coisa boa como coisa ruim. Tá? É no sentido de que dá, é doador. E o negativo é aquele que recebe. Né? Aplica-se ao círculo não se passa solar em relação ao Sírio. Então, o sistema solar, ele é positivo para tudo que está dentro dele, ele é doador. Mas em relação a Sírios, ele é receptivo. Então, por isso que todo átomo, ele é tanto positivo como negativo. Né? Então, a força flui para o sistema solar e ela veio de 3 canais diferentes e que veio essa forma, essa força. Então, quando a gente fala da força do sistema solar, tá? A gente recebe força, então, que ele é o nosso sistema solar, ele é o lado negativo, recebe do Sol Sírio, recebe das estrelas da constelação das Pleiades e também da grande Ursa Maior, da constelação. Tá? E as radiações nos canais, que recebem radiações, tanto akáshicas, quanto elétricas, quanto prânicas. E a fonte de tudo que a gente recebe vem ou do Sol Sírios, ou das Pleiades, ou da grande Ursa. É a fonte realmente de onde a gente veio. Então as Pleiades são para o sistema solar fontes de energia elétrica e são o oposto feminino de Brahma. Eu falei que as Pleiades são 7, cada uma delas se relaciona com logos, né? E um dos logos nosso aqui, o aspecto dele é o aspecto de Brahma, tá? Que realmente é o aspecto primordial. Então, as Pleiades é a fonte de energia elétrica, o oposto feminino de Brahma. Então, Brahma se relaciona com uma das Pleiades. Aí, o autor está pedindo para meditar sobre isso aí, que tem um profundo significado para entender tudo isso aí. É que sempre vai existir uma energia positiva e uma energia negativa e ambas se atraem e se complementam. Tá? Então, esse é o caso das Pleiades. Então, isso a gente falou sobre o movimento rotativo. Agora nós vamos falar aqui por enquanto, na próxima aula, sobre as qualidades que se originam desse movimento rotativo, que é em tudo que existe, tem um movimento rotativo. Começar a dar uma olhada nas perguntas, se eu posso responder. Começa com o Job. O Job. Primeira pergunta, Job. O Antakarana não faz ligação dos corpos inferiores e superiores? Então, como ele ainda está sendo considerado? Aqui é uma pequena confusão. Existem 2 canais. Um chama Sutratma e o outro chama Antakarana. Sutratma é o canal entre o nosso eu superior e os veículos inferiores. Então, a comunicação do nosso ego com os veículos mental concreto, o nosso veículo astral e veículo físico, é feito por este canal chamado Sutratma. Agora, olhando para cima, o nosso ego tem que aprender a se comunicar com a mônada. Então, o canal de comunicação do ego com a mônada, esse chama Antakarana. É esse que tem que ser construído. O Sutratma já existe. Tá certo que ele não está aperfeiçoado, mas ele já existe. Mas isso aqui, eu acho que falando desse jeito aqui, João, se você pensar um pouco aí, você vai entender. Agora o João pergunta, como refinar os corpos sutis? Não vai refinar. Nós vamos refinar aquilo que a gente pode trabalhar. Os planos do esforço humano é o plano físico, etérico, astral e mental.
Esse a gente pode trabalhar. Agora, dizer que nós vamos trabalhar o búdico, como? O búdico é unidade, então nós não vamos trabalhar ele. Então, se você entender que plano sutil é acima de onde está o nosso eu superior, então não é nós que vamos trabalhar ele. O que nós podemos fazer é contribuir na construção do Antakarana para que realmente Budi possa entrar na nossa vida, para que a intuição seja uma coisa de fato e não uma teoria. No arco involutivo, poderia falar um pouco do primeiro ao terceiro reino elemental. Na realidade, essa definição de reino elemental, na realidade existe o reino elemental do plano físico, o reino elemental do plano astral, o reino elemental do mundo concreto. Isso são os reinos elementais. Não é primeiro, segundo, terceiro, é de cada reino, de cada plano. Sendo que cada plano tem 7 subplanos. Então, existe também esses seres elementais mais sutil. Vamos falar do plano físico, tá? O nosso objetivo maior é ter quanto mais matéria tiver no nosso corpo etérico do primeiro éter, é o melhor, porque ele é essência monádica. Do segundo, terceiro e quarto subplano, já não é essência monádica, é essência elemental. Então, esse é o trabalho que a gente está falando de falar. Existe a essência elemental e mesmo a essência monádica. É através da essência elemental e essência monádica que nós construímos os nossos corpos de manifestação. Ou seja, os nossos corpos são puro Deva, tudo Deva. Tá? E nós usamos eles. É isso que eu posso falar. Posso falar muito mais sobre isso não, mas ao longo do curso a gente vai falar mais, tá, Jogo? O Jogo ainda fala, acho que em outro curso o senhor teria feito referência ao livro Chamado dos Upanishads, ou Itimeta, como fazendo menção aos 3 reinos elementais. Sabe? Não posso... Olha, cara, eu tenho que voltar no meu curso que eu dei. Isso aí eu dei há 10 anos atrás, esse curso, João. Você quer matar um velho, pô. Aí adora, hein? O que eu falei sobre os reinos elementais num curso que eu dei há 10 anos atrás? Não sei não, João. Posso dar uma olhada lá e tentar te responder depois, tá? Mas os 3 reinos elementais, é isso aí. É reino elemental do plano físico, do plano astral e do plano mental. Mais do que isso aí, não posso falar muito agora, não. Andrela Erdrop, qual é a base? Faço a teosofia? Você está perguntando qual é a base da minha teosofia? E da HPV, deve ser HPB, Helena Petrovna Blavatsky. André, eu não sou teosofista, eu fui teosofista. Eu continuo ensinando a teosofia, porque eu considero que ela é uma filosofia que vai te levar para os mundos cada vez mais sutis, mas ela tem limitações. Tá? Essa limitação da teosofia, que eu aprendi e que hoje eu pratico, leva àquilo que a gente chama de Vedanta. E a Vedanta leva àquilo que eu chamo de Advaita Vedanta. Advaita Vedanta prega que só existe Deus, não existe nada além de Deus. Tudo o restante tudo é Deus. Eu sou Deus, um cachorro é Deus, tudo é Deus. Isso é Vedanta. Então, hoje, se você perguntar para mim se eu sou teosofista, sim, eu entendo a teosofia e acho um excelente caminho para a gente aprender a viver aqui nesses mundos da manifestação humana. Para você viver dentro do plano físico, plano astral e plano mental. Teosofia é excelente. Agora, se você quiser ir além do plano mental, no meu modo de entender, eu escolho a Vedanta e a Advaita Vedanta. Não sei se é isso que você perguntou, que ficou meio estranho aqui, tá, a tua pergunta, mas eu acredito que seja isso, sim.
Fátima Lavor. Nossa mônada individual é um raio de um espírito planetário que governa um planeta sagrado? Não, não é isso não. Tá? Se fosse assim, então significa que nós nascemos na matéria, porque ela é um raio de um espírito planetário. Então é como se a gente fosse filho do planeta. Então é matéria gerando espírito. Mônada é uma coisa eterna. Ela sempre existiu, vai sempre existir, ela não morre, ela não nasceu, ela não é pequena, ela não é grande. A mônada é Deus. É isso. A mônada é Deus em nós. Então, Brahman, quando a gente fala, a mônada tem um aspecto que chama Atma. E tem uma frase que diz que Atma é Brahman. Brahman é Atma. Por quê? Porque Brahman, que é o absoluto, é uma coisa tão grande que para se manifestar num corpo menor, então ele se divide em inúmeras, incontáveis mônadas, e cada uma dessas mônadas é Brahman, é divina. Ela não é filha de nada, ela é autonascida, nunca nasceu, nunca vai morrer. Isso que é mônada, tá? Então, quando a gente fala que a mônada é alguma coisa que nasce, tudo que nasce vai morrer, vai desaparecer. Não tem como, tá? Então, é isso aí. Tá? Monte Serrat Raro. Se Shiva é a somatória de todas as mônadas da manifestação, então, tecnicamente, Shiva não existe como individualidade. Isso procede? Sim e não. Tá? Depende do que você encara como Shiva. Tudo que existe tem uma mônada por trás. Então, por trás de Shiva tem uma mônada, assim como por trás de mim tem uma mônada. Então, a minha mônada e a mônada de Shiva fizeram um bem bolado e nós dois juntamos aqui nessa manifestação, nesse bem bolado. Eu não vou te explicar isso aqui, como isso acontece, que são inúmeras possibilidades, tá? Mas, no fundo é desejo de autoconhecimento, autoexpressão e dominar os mundos, tá? Então, por trás de Shiva também tem uma grande mônada, ou uma mônada como existem as nossas mônadas. Se você pegar algo além do sistema solar, pegar o sistema solar de Sirius, que é o sistema solar que originou o sistema solar nosso, por trás dele também tem uma mônada. Então, tudo é mônada, tudo é, lembrando aquilo que eu falei agora há pouco, cada mônada é um Atma, Atma é Brahman, Brahman é Atma. Então, é para que aquilo que é infinitamente grande possa ser entendido para aquilo que é infinitamente pequeno, que é o nosso caso, tá? Então, isso é Shiva. Então, na realidade, ele existe e ele não existe. Shiva, como Shiva, ele também, quando aconteceu o pralaya solar, quando o sistema solar todinho for realmente voltar para o não manifesto, o próprio Shiva também volta para o não manifesto, embora ele nunca tenha saído de lá, porque o Shiva, ele é o primeiro Logos, ele observa lá de cima, não de baixo. Mas é isso aí. Nós somos, como se diz, né? A origem é uma só. E a origem é Brahman. Fátima Lavor. Se sim, então seria o nosso Pai que está no céu, como está na Bíblia. O Shiva pode ser tratado desse jeito, como o Pai que está no céu. Quando a gente reúne, todas as mônadas retornam para a casa do Pai, retornam para Shiva. Tá? Mas é um pouco mais complicado, tá? Na realidade, aquilo que é chamado como o Pai que está no céu é o terceiro Logos, é Brahma. Que Brahma é o raio primordial. É ele que trouxe aquela matéria lá de Sirius e trouxe a matéria de Sirius para fazer o sistema solar. Isso foi feito por Brahma, que é o terceiro aspecto, que é o aspecto material. Então, nós como eu superior, como egos, no fundo, nós somos filhos de Brahma. Fomos criados por Brahma. Por isso que
pai do céu, pode ser chamado Brahma também. Mas há quem chama Brahma de pai no céu. Se você vê toda a obra que eu uso como base aqui, ele chama que o pai no céu é Brahma. Mas eu já vi outras obras que falam que o pai no céu, na realidade, é o Shiva. Então não tem uma definição muito clara aí não. Isso varia de filosofia a filosofia. Eliane Vaz. Nossa mônada, sendo imortal, ela não foi criada, pois senão ela teria fim. Então não existe um ser maior? Claro que existe. Todas as mônadas juntas são Brahman. É isso. O um se manifesta em bilhões. Bilhões no fim de um Mahamanvantara universal. Tudo volta a Brahman. É aquele negócio da homogeneidade. Todas as mônadas voltam e só existe Brahman. Mas, assim como existe uma noite cósmica, há um novo despertar, onde aquelas mônadas que têm um endereço dentro de Brahman, que têm uma identidade dentro de Brahman, que voltam e continuam a existir com aquele determinado endereço. Eu falei, gente, isso aqui é a coisa mais difícil que tem de entender. Como o um se transforma em bilhões e depois os bilhões retornam ao um e mantém o endereço. Que se não mantivesse o endereço, então aí não tem sentido falar em evolução. Não tem sentido. Por que a gente vai evoluir, se eu não deixo de existir? Então, qual a graça dessa brincadeira? Então, todas as filosofias que eu conheço são unânimes em dizer o endereço se chama mônada e esse endereço persiste. Tá? Então, o que acaba não tem fim. Tá? Então, ao mesmo tempo, eu sou Brahman e ao mesmo tempo eu sou a mônada. E se eu descer um pouco para baixo, eu sou uma personalidade. Tá? Então é involução, o um se transformando em muitos gradativamente, e evolução, os muitos retornando ao um. Retornar ao um, gente, não é que vai virar tudo farinha do mesmo saco, não é isso. Retornar ao um é ter a mesma consciência de Brahman. Porque se eu pegar a consciência de Brahman todinha e jogar no meu cérebro aqui, ó, voltando a falar aquilo que eu já falei, vai vazar cérebro pela orelha, viu? Não tem como. Eliane, o que acaba é o corpo e a nossa personalidade. Hoje somos um só. Sim, tudo que é criado vai ser destruído. Tudo. Por isso que tem um princípio dentro de cada coisa criada, que é a mônada. É a única coisa que subsiste. Tudo o resto vai desaparecer. Então não adianta você cuidar muito da tua personalidade aí, deixar ela bonitinha, saudável e tudo mais. Ela vai acabar. Cuide, mas não seja obsessiva. Tá? Cuide mais da tua mônada do que cuida da tua personalidade. Isso é se tornar um espiritualista. Ana Maria Stricagnoli, tudo bem, Ananda? Osmir, então Vishnu, Shiva e Brahma são um equilíbrio para este plano em que estamos? Sim. É a Trindade. Acima da Trindade tem um um. O um, olhando, vamos falar assim, ó, de cima, vamos falar do sistema de Sírius para baixo, não vamos olhar para cima. Do sistema de Sírius para baixo, o nosso Logos, ele é um só, é o primeiro Logos. Tá? O Shiva, ele está lá. Então, quando ele se manifesta aqui, é que ele se manifesta como o Brahma, primeiro, depois como Vishnu, e no finalzinho, no terceiro sistema solar, é o próprio Shiva. Mas o próprio Shiva, ele não entra no sistema solar como o Brahma e Vishnu entrou.
ele fica lá de cima e é a somatória de Brahma mais Vishnu, supervisionado por Shiva, lá do plano superior, é que realmente faz toda essa coisa acontecer. Esse Shiva aqui que eu estou te falando seria equivalente ao Krishna do Vaishnavas, que você estuda mais Vaishnavas. Então esse é o Krishna. O Krishna. Krishna, no fundo, é o Shiva nesse sentido. Muda-se o nome de acordo com as filosofias, mas é isso, tá? Então Vishnu, Shiva e Brahma é a trindade, onde o um se manifesta em 3, depois se manifesta em 7, depois em milhões. Adriano Trentin. Há átomos nos planos sutil, astral, mental, búdico, etc. Se sim, eles se entrelaçam uns dentro dos outros, como todos os planos. Como todos os planos. Todos os planos são compostos de matéria. A matéria é uma única matéria. Ela é chamada Mula Prakriti antes de entrar na manifestação. Aí Mula Prakriti vai entrando na manifestação, ela entra e vira planoade, entra mais um pouco, vira plano monádico, entra mais na manifestação, ela vira o plano átmico, depois vira o plano búdico, mental, astral, tudo isso aí. Fundamentalmente, a única matéria que existe, ela chama Mula Prakriti. Tá? E esse processo dela entrar na manifestação, tudo vai se entrelaçando. Na realidade, Adriano Trentin, na realidade não é que vai surgindo matéria. Se você pegar o exemplo de uma bexiga cheia de ar, encheu a bexiga, dentro dela está o ar, não está? Então o que está dentro dela é Mula Prakriti, é matéria escura, é energia escura. A borracha que está em volta de tudo é o mundo manifestado, para você ter uma noção do que seria o mundo manifestado perto do mundo não manifestado. É dito que 4% da matéria do existente no universo é matéria manifestada. O resto é tudo não manifesto. Então, esse exemplo de uma bexiga dá uma noção de como é que seria esse processo. Sim, essa borracha tem diversas camadas. Tá? Na realidade, o que é dito é que existe uma grande esfera que é o universo todinho. Essa grande esfera ela é composta de Mula Prakriti. A matéria, que quando ela é construída, na realidade faz-se buracos nessa matéria. Esses buracos, no esoterismo, são chamados de coilons. Então, quantidade de buraquinho que se vai fazendo é que vai fazendo esse entrelaçamento todinho aí, tá? Então, é isso que acontece. Tá? Cada vez buraquinhos menores, 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 e vai fazendo, surge todo o mundo da manifestação. Agora a gente vai falar, mas como um buraco tem consciência? É só você olhar, você mexe com um computador, você sabe, né? Que toda a base de um computador só existem 2 algarismos, é 0 e 1. A partir do 0 e do 1, através da álgebra booleana, você vai juntando 0 e 1 e vai fazendo outros algarismos, outras letras e tudo mais. É tudo pela interação do 0 com o 1. O 2 não existe, o 3 não existe, o 4 não existe. Só existe o 1 manifesto e o 0 não manifesto. A interação do 0 e do 1 faz toda a linguagem quântica, toda a linguagem que a gente conhece. É essa interação aí que existe, tá? O Roberto Luiz Amorim fala, o seu livro diz que tudo é uma batalha, segurar os veículos e direcionar eles. Essa é a batalha cósmica, tá, Roberto? Essa aí, Kurukshetra é a dose. Nós vamos falar sobre isso aí no curso, tá? Essa guerra aí não é fácil não, tá, gente? A gente vê as guerras que acontecem aqui no mundo físico. Se a gente entrar no plano astral lá, as guerras daqui são fichinho perto das de lá, viu? Brincadeira. Adriano,
ao acelerar um átomo a uma determinada velocidade, som, Mach 1, Mach 2, até a velocidade da luz, eles podem mudar de plano. Aliado a essa aceleração ao aquecimento, esse aquecimento é fogo cósmico. Ô Adriano, que pergunta difícil, cara. Não dá para fazer uma mais fácil, não? Se você vê o filme Star Trek, o que é dobra? É velocidade acima da luz. Você muda de plano. Então, na realidade, a dobra espacial daquele filme é se você quer ir de um ponto a outro do universo, em vez de você ir por fora, você acelera, entra em dimensões diferentes, depois volta na dimensão física, num outro ponto do universo, não tem nada a ver. Então, esse é um exemplo do que seria realmente o que aconteceria com essas velocidades acima da luz. Tá? Não necessariamente precisa ser com velocidade acima da luz. Tá? Quando você está dormindo, você vai para o plano astral. Você foi na velocidade da luz? Não foi. Tem outras formas. Tá? Mas pode ser que com velocidades superiores à da luz, realmente pode se mudar de plano. Mas não é necessário fazer isso não, tá? Então, na realidade, é falado que é no plano da unificação. Os planos da separação é físico, astral e mental. Chegou no búdico, já é o plano da unificação. Então, um mestre, quando quer ir de um planeta a outro planeta, ele não vai uma nave planetária até outro planeta. O mestre vai até o plano búdico, que é um plano de unificação, dali ele tem acesso ao planeta que ele tem e vai lá. É assim que funciona essas viagens aí. A gente vê aí que a grande maior parte que se vê de naves espaciais aí, essas coisas, no meu modo de entender, tá? Não sou especialista em OVNI não, tá? Para mim são tudo não são interplanetárias, são interdimensionais. Dom Mauro, como não levar este mundo a sério? Sei que não sou o corpo. Tem que levar a sério na medida correta. Dizer que esse mundo não existe, do ponto de vista superior, ele não existe mesmo. Tá? Porque o conceito de existir e não existir no esoterismo é eterno, existe. Não é eterno, não existe. Então é isso. Então nada aqui é eterno. Então, se nada aqui é eterno, então nada existe no conceito do esoterismo. É isso que se fala. Agora, ele não existe para quem está lá nos planos mais sutis. Para nós que estamos aqui, é um mundo doído, viu? Então, depende do grau de consciência de cada um. O mundo existe, o mundo não existe. Depende de como você está dentro da tua evolução. Este homem polímata, filosofia Sankhya, ensinada por Krishna, o semideus Arjuna, é a verdade do mundo? Sim e não. Não existe duas verdades iguais. É isso que as religiões degladiam. Elas têm a verdade absoluta. Todos os seres que estão à manifestação são diferentes. Como todos os seres diferentes podem ter uma religião que seja válida para todo mundo. Não existe essa religião. Não existe. Isso depende de tantas coisas diferentes que sai desde o ateu até aqueles budistas, seja o que for, outras religiões. Mas desista, não existe uma religião que realmente seja a verdade absoluta. A verdade absoluta se chama Brahman. Brahman não tem religião. Brahman é espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Tá? Então, levar esse mundo a sério aqui, a filosofia Sankhya, é mais uma filosofia. Adoro a filosofia Sankhya. Tá? Mas é mais uma que vai passar, que vai acabar, como tudo. Tá? Todas as religiões vão acabando, a Sankhya também vai. Fátima Lavoro, Mahamanvantara se dará no fim da encarnação do próximo sistema solar. Isso depende de cada um de nós.
Quem vai na evolução, na velocidade da natureza, sim. Cada sistema solar, ele encarna 3 vezes. É o primeiro sistema solar, o segundo e o terceiro. Tá? Então, nós estamos no segundo, no terceiro é o fim desse grande ciclo universal. Então é assim, essa é a velocidade da natureza, é a velocidade de Shiva, é o planejamento divino. Agora, cada um de nós não precisa seguir isso aí. Se você acha que está muito devagar, vai em frente. Cria coragem, trabalha e cai fora daqui. Recomendo, tá? Aqui não é bom não, tá? Não precisa esperar. Agora, se a gente não fizer nada, vai acontecer isso que você falou. Vamos esperar mais um sistema solar. Fica mais no meio da tela. Oi? Pessoal, é isso aí. Semana que vem a gente retorna. Tá? Vamos falar sobre as qualidades do movimento rotativo. Tem matéria pra caramba aqui, tá, gente? Eu volto sempre a dizer, não trabalhem com esse curso, com esse material, com uma coisa intelectual. Que se ficar só no aspecto intelectual, muito pouco vai trazer. Exige muita reflexão de cada um, para se posicionar, entender o que você é, para você ter uma noção do que você quer ser. A gente não sabe. São criancinhas aqui na evolução. Meditação, reflexão, trabalho, é necessário, muito necessário. Se a gente não fizer isso, resolve nada. Namastê. A gente volta na próxima semana.